Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Um cordial abraço para todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1 para os vídeos mais antigos e varelajonas71@gmail.com para os vídeos mais recentes, mais atuais. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Neemias, a organização da comunidade, já na sua segunda parte, origem do judaísmo, no seu capítulo 13, em todos os seus 31 versículos. Vamos para a leitura de hoje. O livro de Neemias, capítulo 13. Primeiro tópico: defender a comunidade de influências estrangeiras. Nesse tempo, lendo ao povo o livro de Moisés, encontramos escrito o seguinte: o Amonita e o Moabita nunca poderão entrar na Assembleia de Deus, porque não foram com pão e água ao encontro dos filhos de Israel. Contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando ouviram a lei, separaram de Israel todo elemento estrangeiro que com ele estava misturado. Antes disso, porém, o sacerdote Eliacibe tinha sido encarregado das salas do templo do nosso Deus, sendo parente de Tobias, arranjou para este uma sala bem grande onde antes se colocavam as ofertas, o incenso e os objetos do culto, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, isto é, as partes que cabiam aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e o que era reservado para os sacerdotes. Enquanto isso acontecia, eu estava fora de Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Depois de algum tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então fiquei sabendo do mal que Eliacibe tinha cometido em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala nas dependências do templo de Deus. Fiquei indignado e joguei na rua toda a mobília de Tobias. Mandei purificar a sala e depois recolocar nela os objetos do templo de Deus, as ofertas e o incenso. Também fiquei sabendo que não estavam mais dando aos levitas as contribuições devidas e que os levitas e cantores encarregados do culto tinham fugido cada qual para a sua propriedade. Enfrentei os ministros e lhes disse: porque o templo de Deus está abandonado. Reuni de novo os levitas e os reintegrei nas suas funções. Então, todos os judeus começaram a trazer de novo para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Coloquei como encarregados dos armazéns o sacerdote Selemias, o escrivão Sadoque e o levita Fadaías, ajudados por Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, pois eles tinham fama de serem íntegros. A função deles era distribuir as porções para seus irmãos. Por tudo isso, lembra-te de mim, ó meu Deus, não deixes apagar da tua lembrança as boas ações que realizei pelo templo de Deus e pelo seu culto. Segundo tópico do capítulo 13 do livro de Neemias, o dia de Deus e do homem. Nessa ocasião vi em Judá gente pisando uvas no tanque em dia de sábado, gente que transportava trigo e o colocava sobre jumentos, e também vinho, uva, figo e toda espécie de carga, e levavam isso para Jerusalém em dia de sábado. Chamei a atenção deles para que não vendessem seus produtos. Havia em Jerusalém até gente de Tiro que trazia peixe e outras mercadorias que eram vendidas aos judeus em dia de sábado. Repreendi
o pessoal importante de Judá, dizendo-lhes: vocês estão fazendo uma coisa abominável, profanando o dia de sábado. Não foi isso que seus antepassados fizeram? Então Deus mandou toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade. Com essa profanação do sábado, vocês estão aumentando a ira de Deus contra Israel. Mandei que fechassem as portas de Jerusalém ao cair da tarde antes do sábado, com ordem de não abri-las enquanto o sábado não tivesse passado. Coloquei alguns dos meus homens perto das portas da cidade para não deixar que entrasse nenhum carregamento na cidade durante o sábado. Por uma ou duas vezes, alguns mascates e negociantes de artigos tiveram de passar a noite do lado de fora de Jerusalém. Então eu os avisei: porque vocês estão dormindo ao pé da muralha? Se fizerem isso de novo, vou prender vocês. Daí por diante não voltaram mais aos sábados. Mandei também que os levitas se purificassem e vigiassem as portas da cidade para santificar o dia de sábado. Por tudo isso, lembra-te de mim, ó meu Deus, e tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Terceiro tópico do capítulo 13 do livro de Neemias. Preservar a identidade original do povo. Nessa mesma ocasião, notei que os judeus estavam se casando com mulheres amonitas e moabitas. Metade de seus filhos falava a língua de Azoto e outras línguas estrangeiras, e não sabiam mais falar a língua dos judeus. Eu os reprovei e amaldiçoei, bati em alguns, arranquei cabelos de outros e os fiz jurar em nome de Deus que não dariam suas filhas em casamento aos filhos deles, nem tomariam as filhas deles para seus filhos ou para si próprios. Eu disse: não foi esse o pecado de Salomão, rei de Israel? Entre numerosas nações não havia um rei como ele, e Deus o amava tanto que o tornou rei de todo Israel, pois até a ele as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E agora, casando-se com mulheres estrangeiras, vocês cometem esse grande crime de trair nosso Deus. Um dos filhos de Joiada, filho de Eliacibe, o sumo sacerdote, tinha se tornado genro do Horonita Senabalate. Expulsei-o para longe. Lembra-te, ó meu Deus, da profanação que essa gente cometeu contra o sacerdócio e contra a aliança dos sacerdotes e levitas. Então purifiquei o povo de todo costume estrangeiro e restabeleci as funções dos sacerdotes e levitas, determinando a tarefa de cada um. Também dei as normas sobre o fornecimento de lenha no tempo certo e sobre os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. A lei do Deuteronômio 23, 3 a 6, visava a proteger o povo contra influências estrangeiras que poderiam desfigurar o projeto de uma sociedade justa e fraterna. De modo algum significava separatismo racial ou nacional, conforme Deuteronômio 23, 7 a 9.
Essa lei é retomada a propósito da atitude do sacerdote Eliacibe, que alojou dentro do templo até o governador Tobias, inimigo declarado da reorganização política e social da comunidade judaica. Os versículos 10 a 14 mostram que Tobias não só ficou hospedado nas dependências do templo, mas intrometeu-se na organização da comunidade judaica, tirando o sustento dos levitas e sacerdotes. Versículo 5. Tobias mudou o núcleo unificador da comunidade, que era o culto, sacerdotes e a pregação, levitas. Conforme a legislação antiga, conforme Deuteronômio 5, 12 a 15, aí os versículos 15 a 22, né? O sábado é dia de repouso para todos. Após o exílio, ele adquire também sentido cultual, conforme Êxodo 28 a 11, capítulo 20, versículos 8 a 11 do Êxodo, como dia de Javé e como dia do homem. O sábado existe para celebrar a liberdade e a vida, a fim de gerar uma sociedade justa e fraterna durante a semana. A ganância de lucro perverte o dia de Deus e do homem, produzindo uma sociedade construída sobre a escravidão e a opressão. À primeira vista, Neemias parece tomar atitude mais dura do que Esdras, conforme nota em Esdras 9, 1, 10 a 17. Note-se, porém, que o primeiro não exige a separação das mulheres nem dos filhos nascidos de casamento entre judeus e estrangeiros. Relembrando a figura de Salomão, Neemias deixa claro que a proibição de casamentos com estrangeiros não visa a pureza da raça, quer somente preservar o projeto social e a identidade cultural do povo. Se no tempo de Salomão o casamento significava aliança com países estrangeiros, conforme nota em 1 Reis 11, 1 a 13, no pós-exílio a situação é mais crítica ainda. A língua e os costumes estrangeiros podiam dissolver completamente a existência da comunidade judaica. Por outro lado, o casamento com estrangeiros é visto como profanação contra o sacerdócio e contra a aliança dos sacerdotes e levitas. Essa aliança é provavelmente o eixo central de 3 livros, Crônicas, Esdras e Neemias. Trata-se talvez de compromisso que os sacerdotes e levitas assumiram de organizar a comunidade judaica segundo o culto a Javé, sacerdócio e as tradições dos antepassados, conservadas principalmente no livro do Deuteronômio, levitismo, conforme Neemias 13, 1 a 2. Assim, meus irmãos, nós concluímos a leitura de hoje do capítulo 13 do livro Neemias, encerrando a leitura do livro Neemias, em seus 13 capítulos e versículos, as explicações dos mesmos. Glória a Deus, aleluia, amém. No próximo vídeo nós voltaremos com outros livros históricos, né? A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor, felicidades.